aqui, ó, o Robledo, nosso querido amigo Robledo, está perguntando por que as músicas Espravo e Engenheiros do Havaí, a canção, não entraram no primeiro disco da banda. Isso é uma questão de excesso de repertório, entendeu? Tinha que cortar alguma coisa. E também tem uma questão de unidade, né? Às vezes você tem uma música que ela é um pouco fora do contexto dessa da coisa proposta, unitária, né? E vocês têm que ter na cabeça que quando Engenheiros começou, eram 3 estudantes de arquitetura. Os símbolos eram bola, quadrado e triângulo. Com essas 3 ferramentas na arquitetura, você faz qualquer coisa. Entendeu? Então, eles tinham essa estética. Daí as letras rebuscadas do Humberto. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o Humberto foi conhecer o Parque da Redenção quando ele passou na arquitetura e ele teve que ir na pró-reitoria da URGS para tirar o envelope de matrícula dele. Olha só. Porque ele não conhecia, ele tinha 18, 19 anos e ele não conhecia o Parque da Redenção, que é o Central Park de Porto Alegre. Eu morava perto do Parque da Redenção, todo final de semana eu estava lá tomando chimarrão. Entendeu? O Brick da Redenção, o famoso. Entendeu? Famoso. Então ele era um cara outsider muito voltado para letras, para ler. Humberto lia muito. Entendeu? Então ele tem uma bagagem cultural. Ele lia na estrada? Ele lia muito na estrada, nas turnês? Ele lia? Muito, sempre. E anotando e fazendo referência e testando música em passagem de som, entendeu? Ana, meus labirintos, Ana. Essa música, quando ele criou, era um reggae. E virou outra coisa, entendeu? Porque foi testando, tá meio malemolente. E no começo, o primeiro release que a gravadora nos mandou, buzinamos. Porque, os Filhos do Paralamas. Peraí, a gente não toca ska. A gente não toca ska. As gravadoras, o mercado... Então tinha tudo isso. Você tinha que sofrer uma pressão, você tinha um trabalho que você identificava que era um trabalho autêntico, como todos eram do Rio Grande do Sul. Sim. Todos eram do Rio Grande do Sul. Agora, você tem que cuidar para não deixar as ingerências do mainstream quererem te padronizar e botar num padrão estético que não é o teu, que não vai funcionar. Isso que eu ia falar, o mercado tem essa tendência de colocar em prateleiras, né, os artistas novos. Hoje, por exemplo, qual é a diferença dos MCs e qual é a diferença das duplas sertanejas? Nenhuma. São todos iguais, se vestem iguais, cantam o mesmo tipo de música, fazem a vocalização em uma terça, é tudo igual. Então, tu vê todos. Tu vê um MC, é o mesmo padrão, é o bonezinho americano, é a camisinha de beisebol e tatuagem pra caralho e ouro penduricado, entendeu? Isso é o MC. Então a música virou isso, cara. Não tem mais aquela identidade. Não tem mais aquela identidade que a gente falou aqui no início da live, né? Você pega o rock Grande do Sul e são 5 bandas, né, que tem ali, cada uma tem uma personalidade, né? Pô, bacana. Tem uma alma. História da música brasileira. Os Replicantes, Engenheiros do Havaí, TNT, The Fala e Garotos da Rua. Sensacional. E nessa leva vem ainda Nenhum de Nós. Depois teve os Eles, teve teve Júlio René, Expresso Oriente, Cascaveletes... veio uma leva. Que aí já era a geração 3, que eu digo, né? A primeira geração era essa aí, do Bicho da Seda, Gerrevian, esse povo aí, os precursores, os desbravadores, né? Depois veio esse boom aí do rock gaúcho, essa turma aí, todo mundo junto. Legal. Ó, minha mãe tá mandando um beijo para todos e um beijo pro filho. Beijo, minha mãe. Te amo. Ter mãe é uma bênção. A minha, infelizmente, tá no outro plano. Mas está lá olhando por você, não tenho dúvida. Ó, o Andrews está perguntando qual a lembrança sua, né? Como a banda recebeu a notícia do clipe Sopa de Letrinha ter sido exibido nos Estados Unidos. Isso é outra coisa histórica, entendeu? É o primeiro artista brasileiro
a botar uma música na na MTV americana. Tá? Foi os engenheiros, que legal. Como eu recebi, eu estava na gravadora, estava na RCA, no Rio de Janeiro, e o departamento de televisão recebeu um telex. Olha. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Não sabe. Recebeu um telex informando que a música tinha sido aceita para entrar na programação da MTV americana. Que legal, cara, que legal. Quer dizer, olha a história, bicho. O primeiro disco de ouro, o primeiro clipe em... E tinha uma outra coisa que, quando eu saí, interrompeu o trabalho, a gente ia fazer o primeiro videoclipe merchandisado em desenho animado, de segurança. Eu tinha storyboard pronto. O pessoal isso seria uma inovação para a época, hein? O pessoal de desenho... Não, e merchandisado por quê? Porque se você caminha na rua, e a ideia era ambientar segurança na rua, da falta e a segurança na rua, mas você passa na rua, você vê neons de propaganda. Sim, então a gente ia merchandisar o videoclipe, porque fazer desenho animado é caríssimo, né? Você fazer 3 minutos e meio de desenho animado com alta qualidade é caríssimo. A gente ia merchandisar, então eles iam estar passando nas cenas, aí ia ter lá Nescafé, o bar lá Nescafé, aí Brahma, o boteco da Brahma, entendeu? Entendi. Seria como se fala, um outro marco assim na carreira da banda, né? Pô, sensacional. Porque era essa, entendeu? Eles me davam espaço e eles me estimulavam a gente fazer esse tipo de coisa, porque eles tinham cabeça de arquiteto, saca? Eles tinham cabeça de artista. E todos os músicos que já trabalharam comigo, que foram bastante, todos dizem a mesma coisa. Tu é o único produtor que eu conheço que tem cabeça de músico, que tem cabeça de artista. Isso faz a diferença, né, Fedrizi? Isso faz a diferença. Claro, aí entra o lado mais humano, entendeu? Porque tem uma outra coisa, eu tentei ser músico, mas aí você começa, os dedos curtos, aí você começa, e aí a pestana não entra, aí faz frente. Aí você vê o Frank Solari pegando a guitarra e virando do lado avesso, meu amigo, eu vou ver o Frank Solari e não vou perder meu tempo ficar estudando, porque, entendeu? Nem para roda de fogueira eu vou tocar. Você falou da dificuldade de fazer pestana, eu tinha dificuldade de afinar o violão, aí eu abandonei. Eu não conseguia afinar o violão. Hoje em dia tem, né? Aplicativo para afinar ali. Tudo. Eu seria um ótimo violonista. Meu, tu tem uma bateria da pior possível, tu quer gravar com o bumbo do John Bonham, tu tem um aplicativo que vai te tirar o som do bumbo do John Bonham. A mesma timbragem. Hoje em dia é coisa de louco. Foi. O Fred... por isso que eu fico temeroso dessa história de músicos. Moçada, vocês que estão me ouvindo, que gostam de música, vão ser músicos, vão estimular as pessoas a tocar instrumentos, reais instrumentos, como eu chamo também, comam comida de verdade. E desenvolvam, por favor, o seu próprio estilo, né? Acho que as referências, tudo bem, você construir o seu estilo baseado nas suas referências, mas não copia ninguém, não. Tenta ser o mais autêntico possível, né? Exato, porque copiar já tem papagaio e tem copiadora, né? Tem isso, né? Que já faz isso muito bem, né? Olha aqui, o Fred Vitola, é isso? Vítola, não sei se eu pronunciei certo ou errado, Fred. Fedrizi, por que os Engenheiros se sobressaiu na cena nacional em comparação às outras bandas do Rio Grande do Sul? Eu vou mais além, não só em comparação às bandas do Rio Grande do Sul, em comparação às bandas brasileiras. Para mim, os Engenheiros estão no mesmo patamar de Legião, de Titãs, de Barão Vermelho, por mais que muitos torçam o nariz, a crítica principalmente, mas para mim os Engenheiros ocupam essa posição no Olimpo das bandas brasileiras. Eu vou te dar um dado, tá? Que este dado foi me dito por o maior diretor de marketing de gravadora que eu já conheci, que chama-se Edson Coelho, que foi o diretor de marketing que nos ajudou a ser o que Engenheiros do Havaí se tornou. E esse cara, bicho, ele era muito importante porque ele pensava no artista. A partir do momento que a coisa começou a funcionar, deixa os caras aí.
Deixa os caras aí, tá funcionando porque é assim. E quando você, por exemplo, vai escolher música de trabalho, tá? A gente só sugeria. Por quê? Porque se você força e não dá certo, a culpa é sua. Se a gravadora escolhe, eles têm obrigação de estourar. Eles que escolheram, eles não são os caras do business. Desculpa, fui prolixo. Repete a curiosidade do cara aí. Não, mas é isso, eu concordo com você. Ele está perguntando o que os engenheiros, na sua opinião, o que os engenheiros têm, né, por ter se sobressaído na cena nacional? Primeiro uma estética musical própria, única. Segundo, letras com bastante conteúdo, bastante informação. E uma coisa rara na música, determinadas letras você tem que ter um background, você tem que ter um pré-conhecimento de alguma coisa para conseguir entender o que ele quer dizer, o que ele quer sugerir. Sim. Às vezes parece que o Humberto tem umas figuras de linguagem meio simplistas, né? Meio redundantes, mas isso se aprende em poesia. Se você quer fixar alguma coisa, você quer fixar uma ideia, force essa ideia. Eu acho no inglês se usa muito o do. I do believe. Eu posso dizer simplesmente I believe, mas se eu digo I do believe, eu estou reforçando que eu acredito a mesmo. Ideia. Mas eu acho que isso é o estilo que caracteriza e marcou as composições do Humberto. Desculpa, que eu falei do Edson Coelho, por quê? O Edson Coelho, quando ele saiu da BMG e foi para a EMI, ele levou engenheiros. Primeiro artista que ele contratou. E aí um dia nós conversando no Rio, ele me disse: Luiz, onde eu for de gravador e for engenheiro de marketing, eu vou levar engenheiros do Havaí. Eu disse: por quê, Edson? Eu disse: porque os engenheiros têm um budget que pouco artista tem. Que é o seguinte: o que eles menos venderam até hoje foi o Longe Demais das Capitais, que vendeu 120 mil cópias. Até o Papo é Pop, que vendeu 200 mil, mas que seriam 400 mil, né? Porque era um disco duplo. Eu disse: então eu sei, com engenheiros, é um dos poucos artistas que eu sei quanto eu posso gastar e quanto eu vou ganhar. Isso, para mim, marketing, planejamento, é tudo que eu quero. Porque ele me dava como exemplo. Ele disse: eu não quero ter um artista como o Gabriel o Pensador, que no primeiro disco, Loira Burra, Surfista não sei o quê, vendeu 500 mil cópias. Aquela história que eu falei no começo. Porque ele pegou tudo de bom que ele tinha composto até então e pum. Bah, o cara vendeu 500 mil cópias, imagina o disco 2. Aí ele foi compor com o tempo corrido, com show para lá, show para cá. O que vendeu? O segundo disco vendeu 500 mil cópias. Vendeu 50 mil cópias. E a gravadora investiu como se ele fosse vender 500 mil. Entendeu? Então, quando você tem um trabalho assim, consistente, tarari, tarará, sabe? Um público definido, que é um público mais cabeça, né? Tal, esse público vai te acompanhar. O que aconteceu? Humberto é Humberto e o público dele segue, o público dele segue. Segue até hoje. E ele tem que tocar sopa de letrinha e segurança até hoje no show. Segue até hoje. Só uma observação, Fedrice, para a galera que está nos acompanhando. Desculpa, mas o Papo é Pop é simples. Não tem, os engenheiros não tem nenhum álbum duplo. Todos são simples. Certeza que não é duplo o Papo é Pop? Tem uma edição que foi distribuída só para rádio e tal, que eu tenho essa, que ela abre, tem um gatefold e tal, que fica bonito. Essa que eu tenho. Mas deixa simples. eu até checar, cara. Dá um segundo para mim. Não, fica tranquilo, tá? E foi o álbum que mais vendeu deles, tá? O Papo é Pop foi o álbum que mais vendeu.